A esquerda descobriu uma forma de governar o país, mesmo tendo perdido a última eleição. Basta entrar com uma ação no Supremo e aguardar uma liminar de um dos 11 ministros do STF. E então, é quase certo que um dos ministros dê uma decisão que vá de encontro ao Poder Executivo. O ministro Marco Aurélio tem sido o único no Supremo ao se recusar de dar o seu voto para pedidos de partidos de oposição que estão usando o Supremo para constranger o governo, para impedir que o Poder Executivo governe. Em outras palavras, para atrapalhar o presidente Bolsonaro. Esse partido é um partido de oposição e utiliza o Supremo como instrumento para fustigar o governo a partir de N presunções, a partir de um verdadeiro ranço. E o que mais nos espanta, ou revolta, é que nem sequer esses 11 ministros foram eleitos. Foram indicados por políticos. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país capaz de um crescimento econômico que signifique desenvolvimento para todos. A maioria deles foi indicada pelo PT, o partido mais corrupto da história do Brasil. O ativismo judicial nunca esteve tão em alta no STF. Qual é o grande problema do ativismo? É que o ativista, ele distorce o jogo eleitoral. Você quer mudar uma lei? Vá a uma praça pública, defenda a mudança da lei, convença os outros cidadãos e mude. Um ativista não faz isso. O ativista muda a lei a partir de uma única pessoa. Movidos por um senso comum, o STF, que deveria ser o guardião da Constituição, com decisões que quase sempre favorecem partidos da oposição, mais atrapalha do que ajuda o país. Veja essa ação dos supostos dossiês. O partido Rede Sustentabilidade. O governo não poderá mais produzir ou compartilhar informações sobre a vida pessoal ou política de servidores públicos. Decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal. 9 ministros votaram a favor da suspensão de dossiês. E apenas um, Marco Aurélio Mello, votou contra. Peço vênia, presidente, para mais uma vez marchar em sentido inverso ao da tropa. Foram muitas as decisões contrárias ao governo Bolsonaro. É inacreditável como os partidos que perderam a eleição insistem em tentar bagunçar o país com a ajuda do STF. E com a ajuda do STF conseguem barrar o Executivo. Eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Com tanta interferência de outros estão poderes, abusando. com tanta interferência da esquerda, que a gente vê que está governando através de liminar. É absolutamente constrangedor que o STF seja a todo momento suscitado a se debruçar e usar o seu conhecimento para julgar essas questões menores, esses factoides que são criados pelos partidos políticos que tumultuam o judiciário numa tentativa de obter uma chancela judicial para fazer oposição ao governo, uma oposição inclusive pífia. Um exemplo disso aconteceu recentemente. O ministro Alexandre de Moraes impediu o presidente Bolsonaro de nomear o diretor-geral da Polícia Federal.
O presidente Bolsonaro revogou hoje essa nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal. Moraes atendeu ao pedido do PDT. O PDT, de Ciro Gomes. Essa decisão monocrática de um ministro quase provocou uma crise entre os poderes. Aloísio Nunes Ferreira criticou o excesso de liminares concedidas isoladamente pelos ministros. Muitas questões importantes são objeto de medidas liminares adotadas monocraticamente e que acabam por se perpetuar. O presidente reclamou, mas cumpriu a decisão. O senhor Ramagem, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. O Brasil tem mais de 10 partidos de esquerda, todos trabalhando dia e noite contra o governo. E com a ajuda do STF, conseguem tudo, ou quase tudo. Toffoli diz que o STF é a Suprema Corte que mais trabalha no mundo. O ano passado foram 17 mil casos colegiados, entre o plenário e as duas turmas. Não tem nenhuma corte constitucional no mundo que julgue mais do que o Supremo Tribunal Federal. E ele tem razão. Parece que o maior trabalho do STF é atrapalhar o governo. Há interferência do judiciário no executivo? Não. O judiciário, como eu disse, inclusive numa manifestação pública em relação aos atos, umas 2 semanas atrás, que eu fiz na semana passada, a Constituição governa os que governam. E ao Supremo cabe ser o guarda da Constituição. O STF deveria ser o guardião da Constituição, mas a oposição descobriu um novo papel para o STF: servir de puxadinho do PT e demais partidos da esquerda.